Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção para que eu possa fazer todas as ações sob teus olhos maternais. Mãe Celeste, Rainha Soberana do Fiat Divino, toma-me pela mão e mergulha-me na luz do querer divino. Tu serás a minha guia, minha eterna mãe, e me ensinarás a viver e a manter-me na ordem e no recinto da divina vontade. Soberana Celeste, em teu imaculado coração entrego todo meu ser. Tu me darás lições da vontade divina, e eu estarei atenta a escutar-te. Estenderás teu manto sobre mim, para que a serpente infernal não se atreva a entrar neste sagrado Éden, para seduzir-me e fazer-me cair no labirinto do querer humano. Coração do sumo bem, Jesus, tu me darás duas chamas para que me queime, me consumam e alimentem para formar em mim a vida do supremo querer. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 6, capítulo 11. 17 de dezembro de 1903. Título: O verdadeiro espírito de adoração consiste nisto, que a criatura se perca a si mesma e se encontre no ambiente divino e adore tudo o que Deus faz e que se una com Ele. Continuando o meu habitual estado, por poucos instantes vi o bendito Jesus com a cruz nas costas, no momento de encontrar a sua Santíssima Mãe. E eu disse-lhe: Senhor, o que fez a tua mãe neste encontro dolorosíssimo? E ele: Minha filha, não fez outra coisa senão um ato de adoração profundíssimo e simplicíssimo. Como o ato, quanto mais simples, tanto mais fácil para unir-se com Deus. Espírito simplicíssimo. Por isso, neste ato fundiu-se em mim e continuou o que eu mesmo operava em meu interior. E isto me foi sumamente grato, que se tivesse feito qualquer outra coisa maior, porque o verdadeiro espírito de adoração consiste nisto, que a criatura se perca a si mesma e se encontre no ambiente divino, e adore tudo o que Deus faz, e com ele se una. Você crê que seja verdadeira adoração aquela em que a boca adora enquanto a mente está em outra parte? Ou seja, a mente adora e a vontade está longe de mim? Ou então, que uma potência adora-me e as outras estão todas desarrumadas? Não, eu quero tudo para mim e tudo que Ele dei em mim. E este é o ato de culto e de adoração maior que a criatura pode fazer-me. Amém. 21 de dezembro de 1903. Título: A glória que goza no céu, a celestial mãe. Esta manhã encontrei-me fora de mim mesma e vendo a abóbada do céu, via 7 sóis muito resplandecentes, mas a forma era diferente do sol que nós vemos. Começavam em forma de cruz e terminava em ponta. E esta ponta estava dentro de um coração. Ao princípio, não se via bem, porque era tanta luz destes sóis que não deixava ver quem estava dentro. Mas quanto mais me aproximava, mais se distinguia que dentro estava a Rainha Mãe. E em meu interior ia dizendo: quanto gostaria de lhe perguntar se quer que me esforce para sair desse estado, sem que esperasse o sacerdote. Enquanto isto acontecia, me encontrei a seu lado, e eu disse:
E me respondeu um não incisivo. Eu fiquei mortificada por esta resposta. E a Santíssima Virgem se voltou para uma multidão de pessoas que lhe faziam coroa e lhe disse: escutem o que ela quer fazer. E todos disseram: não, não. Depois, aproximando-se de mim, toda bondade me disse: minha filha, ânimo no caminhar da dor. Vê estes 7 sóis que me saem do coração. São minhas 7 dores que me frutificaram tanta glória e esplendor. Estes sóis, fruto de minhas dores, lançam setas continuamente no trono da Santíssima Trindade, a qual, sentindo-me ferida, me enviam 7 canais de graças continuamente, convertendo-me em dona, e eu os disponho para a glória de todo o céu, para alívio das almas purgantes e para os benefícios de todos os viadores. Enquanto dizia isto, desapareceu, e eu me encontrei em mim mesma. Capítulo 13, 22 de dezembro de 1903. Título: A cruz forma a encarnação de Jesus no seio das almas e a encarnação da alma em Deus. Encontrando em meu habitual estado, veio meu adorado Jesus crucificado e, tendo-me participado de suas penas, enquanto eu sofria, me disse: minha filha, na criação eu dei à alma minha imagem. Na encarnação dei minha divindade, divinizando a humanidade. E no mesmo ato em que se encarnou a divindade na humanidade, naquele mesmo instante se encarnou na cruz. Assim que desde que fui concebido, me concebi unido com a cruz. E se pode dizer que assim como a cruz foi unida comigo na encarnação, no seio de minha mãe, e assim a cruz forma outras tantas encarnações minhas no seio das almas. E assim como forma minha encarnação nas almas, assim a cruz é a encarnação da alma em Deus, destruindo-lhe tudo o que é de natureza humana e enchendo-a tanto da divindade de formar uma espécie de encarnação, Deus na alma e a alma em Deus. Eu fiquei como extasiada ao ouvir que a cruz é a encarnação da alma em Deus. E ele repetiu: não digo união, mas encarnação. Porque a cruz se intromete tanto na natureza de chegar a transformar a mesma natureza em dor. E onde está a dor, aí está Deus. Sem poder estar separados, Deus e a dor. E a cruz, formando esta espécie de encarnação, volta à união mais estável e muito difícil a separação de Deus com a alma, assim como é difícil separar a dor da natureza. Enquanto que, com a união, facilmente pode ocorrer a separação. Entende-se que não são encarnações, mas semelhanças de encarnações. Dito isto, desapareceu, mas pouco depois voltou, no momento de sua paixão, quando foi coberto de opróbrios, de ignomínias, de cuspidos. E eu lhe disse: Senhor, ensina-me que coisa posso fazer para afastar de ti estes opróbrios e restituir-te as honras, os louvores e as adorações. E ele disse: minha filha, em torno do meu trono há um vazio, e este vazio deve ser preenchido pela glória que me deve a criação. Por isso, quem me vê desprezado pelas outras criaturas e me honra, não só por si, mas pelos demais, me faz renascer as honras neste vazio. Quando não me vê amado e me ama, me faz renascer o amor.
Quando vê que acumulo as criaturas de benefícios e não me reconhece, e nem sequer me agradecem, e ela me agradece como se lhe tivesse sido feitos os benefícios, faz-me renascer nestes vazios a flor da gratidão e do agradecimento. E assim de todo o resto que me deve a criação, e que com negra ingratidão me nega. Agora, sendo tudo isto uma superabundância da caridade da alma, que não só me devolve o que me deve por si, que me deve por si, senão que o que transborda de si me faz pelas outras, sendo esta glória fruto da caridade, e estas flores que me mandam neste vazio, em torno do meu trono, recebem uma cor mais bonita, e a mim muito agradável. Capítulo 14. 24 de dezembro de 1903. O desejo faz com que nasça na alma. O desejo faz com que Jesus nasça na alma. O mesmo faz o demônio. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, veio o menino Jesus e eu vendo-o, muito pequeno, como se acabasse de nascer, disse-lhe: meu querido, qual foi a causa? Quem te fez vir do céu e nascer tão pequeno no mundo? E ele, o amor, foi a causa. E não só isto, mas o meu nascimento no tempo foi o desabafo de amor da Santíssima Trindade para com as criaturas. No desabafo de amor de minha mãe, nasci de seu seio. No desabafo de amor, renasci nas almas. Mas este desabafo é formado pelo desejo. Assim que a alma começa a desejar-me, eu fico já concebido. Quanto mais me adentra no desejo, assim me vou alargando na alma. Quando este desejo enche todo o interior e chega a transbordar fora, então renasço em todo o homem, isto é, na mente, na boca, nas obras e nos passos. De igual modo, também o demônio faz seus nascimentos nas almas. Assim que a alma começa a desejar e a querer o mal, fica concebido o demônio em suas obras perversas. E este desejo vem alimentado. O demônio se engrandece e enche todo o interior de paixões, as mais feias e asquerosas, e chega a transbordar fora, dando ao homem o caminho de todos os vícios. Minha filha, quanto nascimento faz o demônio nestes tristíssimos tempos? Se tivesse poder, os homens e os demônios teriam destruído meus nascimentos nas almas. Capítulo 15. 28 de dezembro de 1903. Título: Como todas as vidas estão em Cristo. Depois de haver esperado muito, assim que veio meu bendito Jesus, fazia-me ver muitas almas humanas em sua humanidade. E enquanto via, me disse: minha filha, todas as vidas humanas estão em minha humanidade no céu, como dentro de um claustro. E estando dentro do meu claustro, de minha parte, o regime de suas vidas. Não só isto, senão que minha humanidade, sendo claustro, faz as vidas de cada alma. Qual não é minha alegria quando as almas estão neste claustro e o eco que sai da minha humanidade combina-se com o eco de cada vida humana da Terra. E qual é a minha amargura quando vejo que as almas não estão contentes e saem, e outras estão mais forçadas e de má vontade,
não se submetem às regras e ao regime do meu claustro. Por isso os ecos não se combinam juntos. Capítulo 16. 6 de janeiro de 1904. Título: A raça humana é toda uma família. Quando alguém faz alguma boa obra e a oferece a Deus, toda a família humana participa naquela oferta. E para ele é como se todos a oferecessem. Continuando o meu habitual estado, veio o bendito menino Jesus. E depois de ter colocado nos meus braços e de me ter abençoado com as suas mãozinhas, disse-me: Minha filha, sendo a raça humana toda uma família, quando alguém faz alguma obra boa e me oferece alguma coisa, toda a família humana participa naquela oferta e está presente como se todos me oferecessem. Como hoje, os magos, ao oferecerem seus dons, eu tive em suas pessoas presente a toda a geração humana e todos participaram do mérito de sua boa obra. A primeira coisa que me ofereceram foi o ouro, e eu, em correspondências, lhe dei a inteligência e o conhecimento da verdade. Mas você sabe qual é o ouro que quero agora das almas? Não o ouro material, não, mas o ouro espiritual, isto é, o ouro de sua vontade, o ouro dos afetos, dos desejos, dos próprios gostos, o ouro de todo o interior do homem. Este é todo o ouro que a alma tem e eu quero tudo para mim. Agora, para dar-me isto, a alma é muito difícil dá-lo sem sacrificar-se e mortificar-se. E esta é a mirra, que como um fio elétrico ata o interior do homem e o faz mais resplandecente e lhe dá tinta de múltiplas cores, dando à alma todas as espécies de beleza. Mas isso não é tudo. É necessário que mantenha sempre vivas as cores, o frescor, que como perfume brisa exala do interior da alma. Requer-se quem ofereça e quem obtenha dons maiores daqueles que doa. Como também se requer ainda quem obrigue a habitar no próprio interior. Aquele que recebe é aquele que dá, e tê-lo em contínua conversa, em contínuo comércio com ele. Então, quem faz tudo isso? A oração, em especial o espírito de oração interior, que sabe converter não só as obras internas em ouro, mas também as obras externas, e este é o incenso. Capítulo 17. 7 de fevereiro de 1904. Título: Como é difícil encontrar uma alma que se dê toda a Deus, para poder fazer com que Deus se dê tudo dela. Passei todo o mês passado sofrendo muito, por isso negligenciei escrever e continuava me sentindo muito débil e sofrida. Me vem frequentemente um temor, porque não é que eu não possa escrever, senão que não quero. E por desculpa, digo que não posso. É verdade que sinto muita repugnância e devo fazer um grande esforço para escrever. E só a obediência podia vencer-me. Por isso, para tirar qualquer dúvida, decidi não escrever tudo, mas apenas algumas palavras que me lembro, para ver se realmente posso ou não posso. Recordo que um dia, me sentindo mal, me disse: Minha filha, o que será se cessar a música no mundo? E eu, Senhor, que música pode cessar? E ele ajuntou: Tua música, amada minha, porque quando a alma sofre por mim,
roga, repara, louva, agradece continuamente. É uma contínua música a meu ouvido e me tira o sentir a iniquidade da terra e, portanto, de castigar como convém. E não só isso, mas que é música nas mentes humanas e as impede de fazer coisas piores. Então, se eu te levar, a música não vai mais parar. Para mim é nada, porque não será outra coisa que transportá-la da terra ao céu. E em vez de tê-la na terra, a terei no céu. Mas o mundo, como fará? E então eu pensava para mim, estes são os habituais pretextos para não me levar. Há tantas almas boas no mundo e que tanto fazem por Deus, e que eu, entre todas elas, não ocupo senão talvez o último lugar. Porém diz que me levar cessará a música. Há tantas que a fazem melhor. Enquanto isso pensava, como um raio veio e acrescentou: minha filha, isto que diz é verdade, que há muitas almas boas e que muito fazem por mim. Mas como é difícil encontrar uma que me dê tudo para poder dar-lhe tudo. Quem se retém um pouco de amor próprio, a própria estima, outro um afeto, inclusive a pessoa, mesmo santa, e outro uma pequena vaidade. Quem se retém um pouco de apego à terra, quem é o interesse, em suma, quem a uma coisa e quem a outra. Todos retêm alguma coisa de próprio, e isto me pede que tudo seja divino neles. Então, não sendo todo divino, o que sai deles não poderá ser música, produzir aqueles efeitos ao meu ouvido e às mentes humanas. Por conseguinte, o muito fazer deles não poderá produzir aqueles efeitos, nem me agradar tanto como o pequeno fazer de quem não retém nada para si e que toda a mim se dá. Amém. Fiat, fiat, fiat.